Você sabia que existem muitos tipos de medos? Porém, todos eles falam com a mesma sensação. Então, existe, inclusive, um medo benéfico. Você sabia disso? Existe um medo, a maioria dos medos são benéficos. Tem um ou dois que não são bons, a gente vai falar sobre eles também. Mas a presença do medo, o medo é a febre. Sabe quando alguma coisa não está bem no corpo, que a gente tem uma febre? Quando um órgão está com infecção, quando uma virose muito forte baixa a nossa imunidade, o nosso corpo avisa com febre. Tem muita gente que ainda não sabe que febre não é doença. Febre é um alarme, dizendo assim, olha, oi, o corpo não está bem. Né? O corpo não está bem. E se a gente não cuida desse corpo, essa febre vai aumentando, e aí ela pode trazer mais transtorno. Então, o medo é a febre no nosso corpo emocional. Sinaliza que alguma coisa no nosso corpo não está funcionando como precisa estar funcionando. Esse é o papel do medo. Por isso que a maioria dos medos é benéfico. E a síndrome de pânico? Como é que você entende a síndrome de pânico? Não é? Primeiro que se demorou muito dos médicos a entenderem a existência dessa síndrome. Porque quando você vê uma coisa com o nome síndrome, já é um conjunto de acontecimentos, por isso que chama síndrome. E do pânico, porque as pessoas relatam que as sensações que elas sentem é aquela sensação do medo contundente e o medo que está ali, né? Aquela sensação súbita de algum perigo, a pessoa acha que o coração vai parar, outros acham que não estão respirando, a pessoa acredita que ela não está respirando. Eu já atendi diversas pessoas com esse quadro e já peguei todo tipo, assim. Pessoas acharem que estão tendo derrame, que não estão sentindo um lado do corpo, pessoas acharem que estão tendo um infarto, que estão sentindo dores no peito, pessoas acharem que estão tendo um ataque cardíaco. E tem umas que é tão severo a crise de pânico que ela não localiza qual é o sintoma, mas tem a sensação de que está morrendo. Bom, isso começa que isso não é medo, né? Não, isso é uma crise de ansiedade. Como as pessoas relatam com medo, foi por isso que escolheram o nome, síndrome de pânico. Mas isso não é medo. Isso não é medo. Isso é uma coisa que precisa ficar muito esclarecida. Tá? Até para, se você que tem síndrome de pânico, ou conhece alguém que tem síndrome de pânico, ou trata de alguém que tem síndrome de pânico, o que aquela pessoa está sentindo ali é uma crise ampliada de ansiedade. E é uma ansiedade tão grande que a pessoa não dá conta daquela ansiedade e começa a ter medo da ansiedade, mas não é medo que ela está sentindo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Né? A crise ansiosa vem, toma a pessoa começa a perder o controle de si e aí vem o medo. Mas o que foi que aconteceu primeiro? Uma grande crise de ansiedade. Tá? E aí que a ansiedade também, essa crise de ansiedade também é benéfica. Eu já tratei muitas pessoas com síndrome de pânico. E hoje eu tenho certeza absoluta que ou a pessoa faz a síndrome de pânico, não é? Que de fato o coração não está batendo forte, ela não está sem respirar, ela está respirando, ou seja, fisicamente, clinicamente ela não está tendo nada, mas tem essas sensações apavorantes no emocional. Eu tenho certeza que quem não faz essa síndrome, aí sim, pode realmente fazer um infarto, pode fazer uma outra coisa. O aviso da síndrome de pânico, que é o mal do século, né, gente? É difícil você pegar uma pessoa hoje que não já tenha tido a síndrome de pânico, que não esteja tendo, que não esteja começando a desenvolver. Né? Vai ser, sem dúvida nenhuma, tudo ligado ao medo, será um mal bem sério. Por isso que é importante a gente estar fazendo essa live aqui. Quero compartilhar, tanto como terapeuta, com todos vocês, e também como pessoa, né? A importância da gente compreender os tipos de medos que existem. A síndrome de pânico é um alerta
é um telefonema bem pesado, é como se fosse um pesadelo, dizendo assim, olha, você não vai aguentar mais esse nível de estresse que você está vivendo. Tem alguma experiência que você resolveu viver que o seu corpo não está aguentando. Para, que agora você teve uma síndrome de pânico. Daqui a pouco você pode ter um infarto ou um derrame. Entendeu o que eu quis dizer? Não é? Então, é uma grande ansiedade. É mais ou menos assim, a gente tem as coisas do dia a dia para fazer. E já está estressado e tem muitas coisas para fazer, ou muitas decisões para tomar, ou está tirando muito do corpo. Quem foi que eu tratei com síndrome de pânico? Quem era a minha maior quantidade de pacientes de síndrome de pânico? Pessoas no trabalho onde tem muita competição, né? Onde você está sempre tendo que chegar na frente, onde o colega pode puxar os pés. Eu levei uma época assim que eu tinha um monte de advogados e advogadas no meu consultório em São Paulo, tudo com síndrome de pânico. Era uma coisa assim impressionante. Não é? Pessoas que têm cargos de responsabilidade dentro de banco, que fica nervosa, caixas de banco. Nossa, o que eu peguei gente assim com síndrome de pânico. O pessoal da polícia, atendi muitos policiais com síndrome de pânico. Não é? Então, profissões onde o perigo está iminente, onde o perigo está, aquele perigo de perder o emprego, aquele perigo de não competir. Então, a pessoa tem que fazer não sei quantos cursos de especialização. Então, tudo que ela tem, na realidade, ela pode não ter no dia seguinte. Não é? Então, isso vai minando as forças emocionais, porque para dar conta dessa competição, dar conta dessa corrida, né? Dar conta desse estresse, a gente tem que desligar um pouco o nosso sentimento, porque senão o nosso sentimento não vai deixar a gente fazer isso. Então, as pessoas começam a ficar mais frias mesmo, sabe assim, no que diz respeito a sentimento, não é? Todas as forças se concentram ali no mental para poder estudar, para poder falar mais idiomas, para poder dar conta, e normalmente essas pessoas moram em grandes centros, que é onde estão os grandes escritórios, onde estão as grandes indústrias, as grandes fábricas, não é? Então, elas moram em grandes centros. Então, aí já soma o medo do grande centro, que é o medo do assalto, o medo do roubo, o medo do homicídio, o medo do atropelo, o medo do roubo do carro. Já junta tudo isso, que são as doenças normais urbanas, com esse enorme estresse do tipo de profissão que tem. Tem pessoas, inclusive, que sentem muita dor no corpo. Esse é outro sintoma também. Aí vão ali, vão aqui, dizem isso, diz aquilo, faz isso, faz aquilo, enquanto não trata da ansiedade, né, que a síndrome de pânico dá, ela vai estar sentindo também essa dor no corpo. Não vem sentimento... Esse é um caso estranho, diferente dos demais, não vem nenhum pânico, só vem a dor. O corpo todo dói, a pessoa sente dor nas pernas, sente dor no braço, sente dor no lado da bacia, no fêmur, não é? Aqui nessa região dos braços, vive queixando de dor. E isso também é uma das manifestações deste tipo de ansiedade, que cresce tanto no nosso corpo, aumenta tanto a circulação de adrenalina no nosso sangue, que promove esse. Então, esse é um tipo de medo bem característico. Não tem nada para ser tratado com relação ao medo, tem que ser tratado com relação ao estresse. Eu vi muitos casos em que as pessoas iam e tinham muitas técnicas para tirar o medo, vou tirar o medo. Eu achava aquilo já esquisito, porque medo não é uma coisa que se deve tirar. Imagine se alguém dissesse a você assim, olha, a partir de hoje você tem que tomar muito cuidado, porque seu corpo não vai fazer febre. Já pensou, você vai ter infecção e não vai ter quem lhe alerte. Quando descobrir, você já vai estar com infecção bem grave. Né? Então, é a mesma coisa tirar o medo. O medo é o nosso companheiro. Quando você tiver medo, agradeça. Mesmo que seja uma síndrome de pânico, escuta o que eu estou falando, parece que é louco, mas não é não. Se você for experimentar, vivenciar, você vai ver que tem muito sentido o que eu estou dizendo. Assim, agradeça ao seu corpo.
Olha, agradeço a esse medo que está me lembrando, se for no caso da síndrome de pânico, que eu preciso rever a minha vida. A síndrome de pânico é um recado assim, ó, reveja a sua vida. Veja se você está dando conta, emocionalmente, fisicamente, da vida que você tratou. Da vida. Sempre que vem a síndrome de pânico, gente, saiba que você pode estar ali perto de um desvio encarnatório. Lu, você relatou em algumas lives que já teve síndrome de pânico e que havia uma relação energética com sua paranormalidade. Sim. Poderia falar da parte energética e espiritual da síndrome do pânico, por favor? Vamos lá. Eu sempre tive uma paranormalidade muito intensa, família. Muito. Eu não dirijo o carro. Por quê? Porque se tiver obsessores andando na rua, eu vejo. E se por um acaso eles passarem dentro do meu carro, eu estou com pessoas aqui que já assistiram a isso. Se por um acaso eu tiver qualquer contato com eles, queima meu corpo fica queimado, da queimadura, é mesmo. Do nada, assim, Lu, que isso? Eu sou assim por causa da minha sensibilidade. Foi por isso que eu criei o Ossum. Um dia eu vou contar toda a história de como eu criei cada insumo de Maberu, esses insumos dos chakras que a gente colocou para vocês aí no site, vocês também se cuidarem, começa também muito com minha trajetória de vida. Né? Meu iniciador me ensinou passo Ossum no plexo para diminuir esse tipo de captação que você tem. E realmente, depois do Ossum, no meu caso, diminuiu assim uns 80%. Eu hoje vou na rua, por causa do Ossum, mas antes de eu ter e fazer, eu era ir na rua, era tomar queimadura, lembra, gente? Sim. Era ir na rua, era tomar queimadura, arranhões, né, do pessoal ficar assim impressionado, que eles estão comigo no carro ali, viu que nada aconteceu e de repente levanta minha blusa, está toda arranhada as costas, não é? Então eu vivi muitas coisas muito fortes. Essa coisa de paranormalidade é bem séria, bem comigo foi bem profundo. E eu fui vivendo todas essas histórias, não é? Se eu parar para contar, eu digo assim, às vezes eu vou na rua e volto, já dá para escrever um livro. Vocês querem um dia que eu narre? Eu fui na rua, foi que eu vi. Eu falei assim, já tem domingo, não é? Relatos de pessoas que desencarnaram. Eu vou fazer o relato, a Lu foi na rua, foi que ela viu. Vamos fazer aqui, vai dar... Olha, gente, as coisas que eu vejo, meu Pai Celestial, em que planeta que a gente vive e só vê metade desse planeta mesmo, né? Não vê o planeta inteiro. Então eu tive essa questão. E começou um período de muito estresse na minha vida, por questões de um sobrinho, teve um acidente, enfim. Foi um período extremamente estressante, assim. Foi uma soma de coisas ali que eu realmente não dei conta, né? E aí eu comecei a ter as sensações, eu também não achava que eu ia morrer. Eu não tinha essa coisa assim, vou morrer. Mas eu sentia todo o lado esquerdo do meu corpo formigando, como se fosse um sintoma de derrame, né? Então a sensação era muito angustiante, mas eu dizia às pessoas, olha, se eu tivesse tendo derrame, né, gente, eu não estaria conduzindo aqui, falando, pensando, eu ia raciocinar o que estava acontecendo comigo. E ali eu tratei, realmente, eu passei mesmo, assim, eu não brinquei mais, por muito tempo eu fiquei usando o Ossum, tratei com algumas ajudas médicas também, fiz um popurrí. Mas o que eu senti na minha eletricidade é exatamente o chakra básico. Ele estava assim, sabe, chegava de noite, eu ia deitar, eu chegava a sentir o chakra básico pulsando assim, dilatando, como assim, sabe, estou fraco, estou com sede. E eu ia, passava as coisas, mas eu trabalhava demais. Nesse período que eu estou falando com vocês, eu trabalhava uma média de 19, 20 horas por dia, sem parar. Não é? Foi bem intenso. Enfim.